Já de volta ao nosso Redação Novo Tempo, 1º de 2017. Muito obrigado porque você está aqui com a gente, seja pelo rádio ou pela televisão. A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos já atinge os 20%, segundo dados do IBGE. Esses jovens fazem parte da chamada Geração Y, a geração da internet, que compreende pessoas nascidas entre as décadas de 80 e meados de 90 e que vem enfrentando algumas dificuldades ao encarar o mundo corporativo. Um dos motivos para intensificar essa crise é que os jovens não se contentam com os desafios que recebem, porque eles acreditam que têm capacidade para lidar com coisas muito maiores. Vamos, de repente, para quem está em casa, acompanhando a gente pelo rádio ou pela televisão, nunca ouviu essa história de geração Y ou ouviu, mas não sabe exatamente quais são as principais características? Quais seriam as principais características da geração Y? Como eles são? Apressados com o tempo. Querem tudo para ontem, para hoje, porque eles nasceram nesse contexto, né? Você falou sobre a internet. Talvez a gente resumir só a geração da internet é muito pouco, mas de uma maneira mais simples para a gente entender, é basicamente isso. Então, a maturidade de tempo que essa geração tem é diferente do passado, onde as coisas pareciam andar mais devagar, né? A relação com o tempo que essa geração tem é diferente de outras gerações. Agora né? é interessante ver, porque isso aí são nomes acadêmicos que se dão para um pessoal que nasceu num determinado período da história, né, recente. Então, a gente até estava nos bastidores discutindo um pouco isso. Supostamente, varia um pouco, mas geração Y é um pessoal que nasceu ali a partir da década de 80, 1980, a gente pode dizer aí até o final da década de 90, talvez, porque a partir dos anos 2000, aí você já começa a ter o que a gente chama de geração Z, que é uma outra geração, que é totalmente diferente, porque a geração Y, por exemplo, eu posso dizer que eu faço parte da geração Y, é o pessoal que tem várias características dessas que você falou, de apressado e tal, mas a geração Y não nasceu imersa já na internet. Pegou a internet. Não, eu ia fazer uma brincadeira. Há quem diga que geração Z é de zumbi, né? Porque só nasci. Eu nasci em 81 e eu lembro que para conectar tinha que ficar... esses barulhinhos. negócio aí. Agora a geração Z já é a geração que nasce sem conhecer um mundo que não tem internet, ou seja, um mundo sem internet, uau, não consigo imaginar como seria. Mas nesse caso a gente está falando da geração Y, que é o pessoal que nasceu ali próximo de 80, começo da década de 80 até o final dos... Cresceu no turbilhão da tecnologia, né? Cresceu vendo as modificações. Eu acho que uma das grandes características, pelo menos é o que mais se falava antes de começarmos a falar mais sobre a geração Z, é com relação a questões de trabalho e das escolhas de vida. Os pais da geração Y, não os que são pais e que nasceram, mas os pais dos meninos que são da geração Y, são aqueles pais que prezavam, né, Samira? A geração X, né? Passar a vida numa empresa. Pela segurança, estabilidade, queria a casinha, né? Ser um empregado era o suficiente, era o ter. Estava feliz, tendo um emprego confirmado. Os filhos dessas pessoas da geração Y já são diferentes, são essa turma que não quer muito tempo numa empresa, né? Eu quero o máximo de experiência no menor tempo possível, passando por várias empresas, porque parece que isso agrega mais valor. Exatamente. Eles foram criados, eu falo assim, que são muitos adjetivos também, né? São mimados, são folgados, são imediatistas. De fato, existe sim esse perfil. Como que eles foram criados? Foram estimulados à valorização da autoestima. Vocês vão ser os melhores, vocês vão ser os... Sabe, consegue, você pode. Diferente da outra geração, que veio também de uma criação, os baby boomers, que, olha assim... medo, passaram pela instabilidade, tudo. Então, assim, eles também, a geração Y, eles foram incentivados a se comportarem dessa forma. Eu acho que a gente consegue extrair, o André se colocou até como geração Y, bons profissionais, desde que direcionando esse comportamento imediatista, de agregar novas culturas, novas possibilidades. E por falar em direcionamento, é uma coisa que às vezes falta, né, Samira? Porque, assim, são tantas possibilidades que esse jovem acaba indeciso no que escolher, para onde eu vou. Rola também uma coisa muito assim...
irreal, talvez, de um sonho de conseguir fazer aquilo que verdadeiramente gosta 100% do tempo. E a gente sabe que em qualquer profissão, por mais que você ame e você goste, algumas atividades você não curte muito fazer. Eu vi um professor mesmo outro dia comentando o seguinte, ele adora dar aula, adora ser professor, mas detesta corrigir prova. Mas ele precisa fazer, ele não tem como terceirizar isso daí. Faz parte do processo da vida algumas coisas que não são tão legais. E o que a gente pode perceber nos jovens, eles têm aquele desejo muito intenso de se encontrar. Me encontrei aqui nessa profissão e vivo intensamente feliz 100% do meu tempo trabalhando. Você é geração Y? Desculpa. Sou. Pois é, então... E ela tem essa consciência, né? Então, essa consciência... Eu pergunto porque eu escuto muito e lemos muitos blogs e artigos falando que é uma geração complicada, que se prefere contratar a geração X, mas eu encontro no ambiente de trabalho a geração Y muito comprometida. Uhum. A questão da geração Y não é registrar o ponto, é entregar o resultado. Sim, é diferente isso é da minha verdade. geração, que é cara crachá e bate o ponto e legal. Então, é entregar o resultado. Agora, exceções nós encontraremos em todas as gerações. Então, você falando, o Leite falando, né? O Wagner também, geração Y, falando. Eu sou geração Y, não sou tão velho assim. Eu também. Eu acredito que temos profissionais comprometidos. Agora, você citou o seu professor. Alguém ensinou para ele, e com a experiência e com a comunicação correta, talvez diferente do que fazemos, às vezes, hoje na geração Y, o que precisamos fazer, que talvez aquilo não é tão agradável e que está dentro da nossa rotina. Pode falar, fica à vontade. E é muito interessante essa questão do bater o ponto que a Samira falou, porque a gente vem de períodos diferentes, né? E algumas empresas não conseguem, talvez pela atividade que exerçam, mas não conseguem entender a nova realidade e se reinventarem. Porque a gente vem de um período de revolução industrial, onde você tinha que estar lá apertando o parafuso, aquela cena clássica, né, do filme Tempos Modernos. Passa uma esteira e você tem que apertar o parafuso. Então, o parafuso vai passar pela esteira, você tem que estar lá para apertar o parafuso. Então, existe o horário determinado que você tem que registrar a sua entrada e a sua saída. Agora, hoje, a gente vive alguns ramos de atividade que é muito mais importante o que você entrega do que o tempo que você passa sentado na sua mesa. E algumas empresas não conseguiram ainda estabelecer parâmetros para gerir a sua atividade profissional dessa forma. E realmente algumas pessoas da geração Y e até da geração mais recente do que a Y, que vai entrar no mercado de trabalho, se sente completamente num universo que ela não pertence. E eu Por que vou eu tô além. aqui? Tô perdendo tempo. Eu poderia estar indo lá fazer as minhas coisas pessoais, como o Leite colocou lá no outro bloco, sendo que eu já fiz a minha parte e o outro está lá fazendo ainda. Beleza, eu não, eu já fiz, já entreguei o que eu preciso. Entendeu? Multitarefas. Multitarefa. É uma geração fantástica para isso. Eu convivo no meio de jovens, né, a maior parte do tempo, no centro universitário. Eles têm uma capacidade incrível. Tudo bem, às vezes são dispersos, né, com toda coisa, mas de ser multitarefa, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica muito legal nessa geração, que talvez a gente não encontre em profissionais mais antigos, né? Agora tem um negócio interessante nesse processo todo, né, da multitarefa, e principalmente da questão que você falou de que a geração Y, e isso também acontece com a geração Z de uma maneira, acho que até mais intensa, é assim, eu faço uma coisa e eu quero uma resposta imediata. E, ao mesmo tempo, a questão assim, de buscar, de alguma maneira, fazer algo que me satisfaça 100% do meu tempo na questão do trabalho. E aí você tem situações que a gente vê em várias histórias, várias reportagens, documentários, etc., que acontece muito com gente da geração Y e com alguns agora da geração Z aí, mas principalmente com o pessoal da Y, que é a seguinte situação: quer saber? Vou largar tudo, vou viajar o mundo. E agora vou vender explorar minha arte tal. na praia. Vou vender minha arte na praia e tal. Lógico, tem gente que define isso como o foco da vida e está tudo certo. Isso, de certa forma, mostra uma decisão, eu diria assim, consciente. Agora, muitas das pessoas da geração Y tomam essa decisão não porque estão
decididas a fazer isso, mas porque se cansaram de fazer outras decisões profissionais e viajar o mundo e se largar para novas experiências assim, sem compromisso, parece mais fácil, entendeu? Porque agora eu não tenho mais que tomar decisão. O problema é que em algum momento lá na frente você vai ter que se deparar com esse tipo de situação. Não dá para você ser adolescente pro resto da vida, entendeu? Tem um autor americano, ele fez uma pesquisa sobre as principais características da geração Y para poder vender isso para empresas que querem vender produtos para a geração Y. E ele colocou que a principal necessidade de atendimento da geração Y é a liberdade. Então, a geração Y precisa se sentir livre. Eu acho que não tem sensação maior de liberdade do que essa que o Leite colocou. Viajar, conhecer o mundo. Então, eu acho que quando essa geração enfrenta a dificuldade, pode ter... chega. Mas, Wagner, sabe quero que ir desbravar o universo. Sabe o que eu fico pensando? Será que não tem a ver, até mais ou menos com o que a Samira disse? Os nossos pais, por exemplo, os nossos avós, lutaram por uma estabilidade. E, de repente, esses jovens vêem nessas referências pessoas estabilizadas, financeiramente, família, tudo certo, mas muitas talvez frustradas, porque deixaram de viver algumas coisas que gostariam de ter vivido ou trabalhado em outra profissão, ter feito outra coisa na vida. Então, esse jovem olha e pensa, tá, meu pai, minha mãe conquistou tudo isso, mas é frustrado porque ele queria ter viajado, não viajou, ele queria ter feito outra profissão, não fez, eu não quero isso para minha vida. Olha, isso faz muito sentido. O que eu penso e que eu posso perceber, eu já vi gente falar de maneira diferente, mas o que eu percebo é que eles estão preocupados mais com o ser do que o ter. E por falar em ser, essa é uma grande angústia dos jovens de se descobrir quem eu sou. Eu falo isso porque, convivendo com esses meninos, né, eles têm aula de filosofia e tudo, e você vê esse grande questionamento por parte deles, de querer se descobrir quem eu sou, o que verdadeiramente eu gosto. Então, eles estão preocupados mais com esses valores do ser, de fazer alguma coisa útil. Isso é muito verdade. Essa geração se preocupa muito em fazer coisas que vão deixar um legado de benefício para as pessoas, assim, sabe? É um aspecto social, de querer deixar a sua marca na história. Parece que a gente está num processo meio, acho que do renascentismo, né, gente? Eu acho que é mais ou menos essa fase aí que a gente tem. Preciso deixar o meu legado, preciso deixar a minha marca. E não necessariamente o carro que eu vou ter, a casa que eu vou construir, milhões de filhos que eu vou ter. É uma geração eu que... acho que é abstrato demais isso, né, o que a Suzane está falando, porque não... Mas é a realidade. Não vejo como uma realidade absoluta, porque o que a gente vê no mundo com essas pessoas de geração Y, essas pessoas que nasceram nas décadas de 80 e meados de 90, não é querer deixar algo de bom para o mundo, não é querer fazer algo, é a busca incansável ainda da satisfação própria, de qualquer forma. Mas eu acho que quando a Suzane fala que quer fazer alguma coisa boa... Se fosse, a gente teria... Não acho que não é... Eu interpreto assim, não é no sentido de vou melhorar o mundo. Não é isso, mas é assim, a pessoa ela quer deixar a marca dela no mundo. Eles são... E se sentir útil, né? Na verdade, a característica da geração Y, talvez... Não sei se é isso que vocês estão querendo trabalhar, é que eles são mais participativos em ações sociais. Só que, assim, a gente não pode esquecer que eles são centrados no interesse próprio ainda mesmo. São seres humanos, né? É uma nova geração, mas ainda são seres humanos. Ganhar para satisfazer os pequenos luxos, ainda que não queiram conquistar a casa própria, a família, com mais de 1 ou 2 filhos, mas eles são interessados em si. Podem contribuir muito na organização, no ambiente corporativo, mas no interesse próprio. Eles são focados em si mesmos, né? Eles são bem diferentes das outras gerações. Isso é interessante, porque, assim, tudo eu acho que tem sempre o que é bom e o que é ruim. Não tem como a gente taxar, né, que é tudo bom ou tudo ruim. E falando essa geração é melhor que aquela e tal. Não tem como. E uma das coisas que eu vi, inclusive, um filósofo bastante conhecido falando que isso tem muito a ver com a educação que os pais oferecem. Porque hoje, por exemplo, a mãe chega com a criança, ele cita esse exemplo, né? A mãe pergunta para a criança: onde você quer sentar, filho? O que você quer comer? Então, dá muita liberdade para, de repente, para pessoas que ainda não estão formadas, porque, obviamente, uma criança não está formada. E antes não era esse comportamento, né? O pai que definia: filho, senta aqui, vamos comer isso daqui. E, de repente, esses jovens acabam tomando muita autonomia, muita liberdade. Quando chega na empresa, eles repetem esse comportamento. Eu nunca perguntei para os meus pais o que meu filho me pergunta. Por que eu tenho que fazer isso? Meus pais diziam: você precisa fazer isso, e eu fazia. O meu filho hoje pergunta: por que eu tenho que fazer isso? E se eu não explicar,
ele não vai fazer satisfeito, contente. Então, assim, essa geração, ela não está preparada, e talvez aí os conflitos que existem dentro das organizações, é porque o chefe, talvez um chefe X, chega e fala, olha, você precisa fazer isso. Ok, mas por quê? Porque aqui é assim. O porquê aqui é assim para essa geração não funciona. Aí ele prefere sair da empresa, né? Exatamente. Ele fala, eu não vou continuar aqui, os caras não me explicam nada. E eu acho que é muito interessante, eu acho, a gente ter essa noção da diferença das gerações. Geração X, geração Y, geração Z, que a gente pode dizer aí que se começa aí anos 2000, é o pessoal que daqui a pouco está entrando no mercado de trabalho, né? O pessoal que hoje talvez está com 15, 16 anos ou um pouco menos do que isso. Se você entendendo isso, você consegue, do ponto de vista profissional, entender quais são as melhores formas de extrair o melhor tipo de questões profissionais de cada um deles. E o quanto você pode aprender com as gerações. Porque imagine que você coloque uma geração X e Y, eu tenho ali a experiência técnica, a vivência profissional com alguém da geração Y que tem a inovação, a criatividade, a flor da pele. Muito bom. Samira, eu quero agradecer muito a sua participação. O programa está quase terminando. Muito legal. Mas antes de agradecer, finalmente, só vamos para a nossa última notícia. Helena, como você leria esse sobrenome? Eu não falo russo, mas eu... Mikhailovna. Mikhailovna. Uma senhora russa de 89 anos, cresceu em orfanato, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, quando se casou, apanhava do marido, sofria violência doméstica e que agora já não enxerga direito, ela decidiu deixar a tristeza de lado. Hoje ela encontra a felicidade, sabe como? Viajando pelo mundo com uma mochila nas costas. A vovó faz viagens de moto, passeios de camelo, banhos de mar e ainda saboreia pratos exóticos. Tudo isso faz parte da aventura dela. Já são 6 anos com férias 2 vezes ao ano, sempre em países diferentes. Helena já esteve na Turquia, Alemanha, Polônia, Vietnã, República Tcheca e o seu país, a República Tcheca, inclusive, é o país preferido dela até o momento. Esse é um bom exemplo da hora certa de viajar e conhecer o mundo, né? Não, acho que o tempo todo é bom para viajar, mas acho que nesse caso ela decidiu fazer isso. Então é uma questão consciente dentro disso, tem todo um aspecto. E é muito legal. E é, com certeza, uma senhora que não está nem na geração X, nem na Y, nem na Z, né? Com certeza. Gente, ficamos por aqui. Samira, muito obrigado, pela sua presença. Contribuiu muito para a gente rever os nossos pensamentos sobre o mercado de trabalho para 2017. Olha só, eu falei renascentismo, mas na verdade é pré-renascentista, tá? Tá ali antes de propriamente o renascentismo em si. É só o primeiro de 2017. Espero que você renove semanalmente a sua presença com a gente vamos, né, Wagner? aqui no nosso programa. Vamos, que o ano tá só começando. Um abraço para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.